Na aula anterior a gente aprendeu a salvar, né, dados de origem ali, pegou um data frame de origem, seja qualquer ali, e salvamos na arquitetura no formato Delta, né? E agora a gente vai pegar uma consulta personalizada, que a gente já criou aqui em aulas anteriores, vamos jogar direto no Power BI, a gente pode fazer todas as manipulações. Só que antes da gente jogar isso lá no Power BI, a gente tem que ver um pouquinho da estrutura antes, né? Bem rapidamente, um resumo bem prático aqui. Então eu salvei isso no formato Delta, né? Mas qual que é a importância disso? Por que eu salvei nesse formato Delta e não naquele formato sem nada, né? Só joguei a tabela lá e pronto, e vida que segue. O formato Delta, ele armazena logs, né? Vamos ver aqui, ó. Então eu salvei as nossas tabelas, né? Além dele aparecer, as nossas tabelas aparecer aqui, ó, no nosso fluxo de dados de database tables, né? Então apareceu, ó, Bikes Delta, né? Apareceu todas as nossas tabelas ali, foi o que a gente fez em aulas anteriores. Ele aparece também no nosso gestor de arquivos, no DBFS. Então vamos localizar isso, né, no nosso DBFS também. Então ele aparece lá no nosso gestor de arquivo. Então eu vou clicar aqui. Se eu clicar aqui no User, e apareceu uma nova pastinha pra gente, né? Se você não fez nada no formato Delta, essa pastinha não vai aparecer. Mas ela vai colocar aqui, ó, Hive, né? Aí vai aparecer o Warehouse e vai aparecer todos os nossos bancos de dados. Então tem aqui, ó, o Delta, né? Como a gente salvou no formato Delta, armazenou o nosso banco de dados aqui. Então bikes delta.db. DB quer dizer de database, né? Então o nosso banco de dados. Se eu abrir aqui, ele vai abrir uma pastinha para cada tabela. Então, em cada pastinha, né, em cada tabela aqui, eu tenho os logs de cada tabela. Então, se eu vir aqui nessa tabela de categoria, fizer alguma edição, fizer qualquer transformação, ele vai armazenar o histórico disso para mim. E isso vai ficar armazenado em pastas ali dentro, né? Então, eu entrei aqui dentro, vai ter o Delta Log, onde vai ter todos os nossos logs, né? Depois a gente vai ver sobre isso também. E aí vai ter também arquivos, né? Depois a gente vai ver todas as transformações. Então, se eu fizer cargas ou updates, delete, né? Ou fazer algumas transformações, ele vai ficar armazenado nessa pasta de log, tá bom? Então, entendi dessa estrutura básica do Delta, né? Não se preocupe, depois a gente vai resumir, eu vou dar exemplos, vou detalhar, vou fazer mudanças, a gente vai aprender tudo na prática. Mas só para você ver também, né? Além de não só pegar a consulta e jogar lá, você vai ver toda a referência, né? Toda a estrutura por trás disso tudo, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui no nosso script, né, da aula anterior. Então a gente já salvou tudo aqui. Eu já fiz alguns testes, né? Fiz um select aqui de uma tabela qualquer. Vamos fazer de mais outra tabela aqui, ó. Vamos pegar um select asterisco de produto, né? Então eu coloquei use bikes delta, né, que é o nosso banco de dados, para fazer o nosso select asterisco da nossa tabela de produtos. Só para ver se está tudo funcionando bonitinho. Beleza, tudo certinho. Agora eu fiz o quê? Eu peguei aquele select com joy, né, aquela estrutura que a gente fez em aulas anteriores, eu coloquei aqui, ó, percentual SQL, use o nosso banco de dados, e coloquei todo o nosso select aqui. Lembrando, ó, eu deixei até uma observação, usar o catálogo é como se fosse o nosso servidor geral lá no nosso Power BI, né? Vou colocar aqui, ó, hive.metastore, né? Que vai ser aquela pastinha, basicamente, um servidor que vai ter aquelas tabelas armazenadas, né? Uma estrutura ali que vai deixar o Power BI ler o que tem nas nossas tabelas, beleza? Então a gente não vai salvar isso em uma tabela igual a gente fez em aula anterior, a gente vai jogar direto no Power BI. Então, bora pro Power BI. Já deixei aberto aqui pra gente, né? Então vou vir aqui, obter dados. E aí lembra daquela estrutura que a gente tem também para colocar o nosso usuário, né? Do Databricks aqui. Então vou colocar, né? Databricks, tá maiúsculo aqui. Mas eu vou inserir, vou clicar em conectar. Então apareceu pra gente inserir, né? O nosso Rust, o HTTP que a gente já sabe o que é. E apareceu também esse catálogo, né? Na aula anterior a gente nem deu muito foco para ele. E aqui embaixo eu posso colocar a minha query, né? Pode ser aquela query personalizada que eu criei aqui. Porém, eu vou testar algumas vezes aqui, né, pra gente ver a questão desse Hive Metastore aqui, né, porque que a gente tem que colocar ele, que ele vai ser basicamente nosso servidor. Então, eu vou inserir nosso Rust e o caminho de HTTP aqui e dar um OK sem o nosso select, que aí você vai aprender bem detalhado, né. Primeira coisa, você tem que ir lá no seu compute aqui, né, clicar nessa parte de compute, pra gente verificar o nosso cluster. Então, eu cliquei já apareceu o nosso cluster aqui, né, aula clone, vai ter vários e vários clones aqui. E você vai clicar nessa parte de JDBC ou DBC, tá bom? Nosso server hostname vai ser esse primeiro aqui, né? Vou dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui, ó, nome do servidor ou host, né? E o HTTP vai ser o que tiver o link aqui embaixo, né? Eu deixei oculto, porque a gente já viu isso nas aulas anteriores. Eu vou colocar ele aqui e vou dar play, só para ver todas as tabelas, né? Ver se tá tudo certinho lá. E aí, carregou, já pediu aqui o meu usuário e senha. Eu vou colocar o mesmo que eu entro no nosso ambiente lá do Databricks, né? Então, vou colocar nosso e-mail de aula aqui e já volto com a senha também e já clico em conectar. Então, coloquei meu usuário e senha, igual a gente fez em aulas anteriores, também vou clicar aqui em conectar. Ele vai trazer todos os dados, né? Como a gente criou tabelas novas, vamos ver se ele vai reconhecer aquele banco de dados que a gente criou e aquelas tabelas lá. Agora sim, ele trouxe nosso ambiente, né? E notem aqui, ó, temos a nossa parte do Databricks aqui com a nossa validação. E temos aqui, ó, o nosso, basicamente seria um servidor Hive Metastore. Se eu abrir aqui, vai ter o nosso banco de dados lá dentro, tá vendo, ó, Bikes Delta, foi o que a gente criou para nossa aula. E se eu abrir aqui, vai ter todas as nossas tabelas, né? Então tá bom, todas as nossas tabelas estão aqui, eu posso até dar um preview nela aqui, beleza? Vai aparecer aqui do lado, né? Tá carregando a nossa visualização.
Então quer dizer que nossas tabelas estão ok. Mas se eu quiser jogar um select, né, sem precisar de criar outra tabela com aqueles dados completos igual a gente fez em aulas anteriores, dá para fazer? Dá sim, ó, mas lembra de salvar isso aqui, ó. A gente tem que ir por caminhos, né? Então eu tenho que conectar com o meu HTTP lá, com todas as credenciais. Eu tenho que inserir isso aqui como se fosse o meu caminho, né? Onde que estão as minhas pastas. As minhas pastas estão aqui. E aí, ó, nota que o meu select eu vou fazer o quê? Dentro desse banco de dados, né? Agora a gente vai simular alguns erros ali e aí a gente vai aprender a tratar eles também. Então eu vou clicar aqui em cancelar. A gente vai fazer de outra forma, né? Então eu vou obter dados. Eu vou inserir todas as opções, né? Vou colocar aqui, ó, Databricks. E vou inserir aquelas opções que eu mostrei para vocês. Vou clicar em conectar. Vou voltar no meu cluster, né? Colocar o community aqui. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Isso aqui eu vou deixar para depois. E aí eu não vou deixar nada no catálogo aqui, ó. Eu vou simplesmente pegar a minha consulta e jogar ela aqui. Então eu vou ter aqui, ó, nota que está funcionando, né? Nossa consulta aqui, ó, posso rodar que ela vai funcionar. Ela vai carregar e vai aparecer todos os nossos dados aqui. Beleza? Tudo certinho, já carregou. Então eu vou vir aqui nele, né? Vou copiar tudo aqui. Vou copiar até com esse use aqui para o nosso banco de dados, né? Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um Ctrl C, vou estar lá no nosso Power BI e não vou colocar o catálogo agora não. Eu vou colocar a nossa consulta aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar aquele caminho HTTP, vou colar aqui, né? Que ele vai ser, vai ficar oculto, vai ficar secreto aqui. Vou clicar em conectar, vamos ver o que vai aparecer. Aqui eu tirei um pouquinho, né? O restinho do nosso protocolo e já apareceu um errinho aqui. Quando eu cliquei em OK, ele não deixou avançar. Por quê? Ele pediu o catálogo, né? Aqui aparece como opcional, mas não é opcional coisa nenhuma. Se você não colocar, ele não vai para frente. Então isso vai fazer referência de que, olha, você está criando um select aqui, né? Então você está trazendo uma consulta personalizada. Mas da onde que você vai trazer isso da sua origem, né? Qual que vai ser o servidor? Qual que vai ser ali os bancos de dados, as tabelas? A gente referenciou as tabelas aqui no nosso select, né? Mas você tem que saber aquela pasta padrão, onde que está armazenado isso, né? Tô falando como pasta, mas é o nosso ambiente SQL, né? Então por isso que eu vou voltar lá no nosso notebook, né? Vou voltar aqui no nosso notebook e eu deixei para vocês aqui, ó, usar o catálogo Hive Metastore, né? Foi o que a gente já viu. Eu já entrei somente nas tabelas e apareceu esse nome lá. Então se eu pegar aqui, ó, e colar lá, vamos ver o que aparece. Eu vou voltar com o nosso protocolo e vou clicar em OK. Ele vai avançar, porém ele vai dar um erro, né? Mas é a sintaxe aqui da nossa consulta. Depois eu vou mostrar como que a gente vai resolver isso. E aí apareceu o erro para mim, né? Não foi possível estabelecer a conexão, apareceu o erro de sintaxe, né? E por aí vai. Quer dizer, lá no nosso Databricks a consulta funcionou, mas aqui não funcionou. Por quê? A gente tem que mudar algumas coisinhas, né? Eu vou clicar em editar, aí vai voltar para aquela parte de conexão, né? Eu vou apagar o TTP e a gente já volta, eu vou corrigir esse erro lá. Então eu voltei aqui, o erro vai ser por causa disso, né? Use bytes delta. Então eu voltei, né? Tirei o que tem HTTP aqui, beleza? Tudo certinho. Agora a gente vai ajustar essa consulta. Lá no nosso notebook, deixa eu voltar no nosso notebook aqui também. Se eu fizer a referência, né, desse use bytes delta aqui, eu uso aqui em cima, por quê? Porque aí você não precisa ficar repetindo lá embaixo, né? Mas dá pra mim fazer essa referência de outro jeito, né? Eu vou pegar esse bytes delta aqui, ó, vou dar um Ctrl C nele e vou apagar esse use bytes delta aqui, tá bom? Nosso select aqui, ó, provavelmente vai dar algum erro. Deixa eu ver, porque eu não estou referenciando em qual banco de dados que ele está, vai fazer essa consulta, né? Provavelmente, se funcionar, vai ser porque a gente não tem outro banco de dados. Mas vamos supor que eu tenha esses bancos de dados duplicados, eu tenho as mesmas tabelas em outro banco. Eu tenho que passar uma referência aqui, né? E como que eu posso fazer essa referência? Antes das nossas tabelas aqui, ó, eu passei o caminho da tabela, né? Então, fiz um select, né, from, da nossa tabela de ordens itens. Porém, eu posso passar aqui, ó, antes da minha tabela, eu posso colocar bytes delta, né? Quer dizer, ele vai entrar nesse banco de dados e vai percorrer por essa tabela. E aí eu posso fazer tudo para os demais, né? Então, vou fazer um from aqui, e aí antes da ordem aqui, antes de todas as nossas tabelas, eu posso passar esse bytes deltas antes, que ele vai ser basicamente aquele use, né? Então, ele está pegando essa ordem mais do banco de dados bytes deltas. E aí eu posso fazer rapidinho aqui, ó, na minha tabela, para mim selecionar, como eles estão aqui na mesma linha certinho, né? Eu posso apertar o Alt no meu teclado e dar um clique aqui, ó. Clica aqui, clica aqui, clique embaixo, mais um clique, mais um clique. Quer dizer que tá tudo na mesma reta, né? E aqui eu posso escrever, né? Escrevendo, personalizado, dar um espaço aqui, que ele vai fazer tudo para os demais, né? Agora eu vou ficar espertinho e espertinha, eu vou dar um Ctrl V, que meu banco de dados é esse, vou colocar um ponto, né? Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo referência ao meu banco de dados e na tabela, né? Então lá para o Power BI, quando você for fazer um projeto com consulta personalizada, é bom você já referenciar isso aqui também. Aqui, ó, na nossa consulta aqui, ó, geralmente aparece aqui, ó, banco de dados opcional. Se você colocar o banco de dados também, colocar o select, eu testei algumas vezes, não deu certo, né? Nenhuma vez deu certo, outra não deu. Então, basicamente, é melhor você fazer a referência na consulta, igual eu estou fazendo aqui, ó. Para garantir, né, que tá tudo funcionando certinho, eu coloquei isso aqui como referência aqui e realmente não funcionou, beleza? A gente vai testar também no nosso banco de dados online, né, do Azure, então basicamente vai funcionar também. A gente nem vai precisar de ficar fazendo muitas dessas gambiarras, né? Mas para teste é bom você já saber de todas as medidas possíveis aí, caso dê erro, né? Você já sabe o que fazer.
Tá bom? Então tudo certinho, né? Só vou conferir isso aqui, ó. Que esse aqui eu colei errado, né? Então vou vir e tirar esse daqui, ó. Vou tirar esse daqui. Vou dar mais uma conferida aqui na minha consulta, né? Então todas as tabelas, iniciando aqui do From, está com o nosso banco de dados referenciado. Então eu já ajustei, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa consulta com o Select, vou voltar aqui na nossa edição e vou colar a nossa consulta já com as referências aqui, tá bom? E aí agora sim, ó, aqui em cima eu vou colocar o meu caminho HTTP, né, que é o padrão, e vou clicar em OK, vamos ver se vai funcionar. Então novamente eu cliquei em Compute, né, no nosso cluster aqui, e aí eu procurei essa parte do DBC. O server hostname já está lá e vamos colocar essa parte de HTTP path, beleza? Copiei, colei, vou dar o play lá e vamos ver se vai recarregar. E agora sim, meus dados foram carregados com sucesso. Todas as nossas colunas estão aqui, né? Eu reduzi um pouquinho o tamanho porque aparece o protocolo aqui, né? Então, aqui são aqueles códigos da HTTP que aparece lá. E aqui eu posso navegar pelas colunas, né? E aqui eu posso carregar diretamente ou ir para o nosso transformar dados, né? No nosso Power Query. Eu vou clicar em transformar dados, aí você pode dar uma pré-visualizada, né? Editor Power Query aqui, você já pode fazer todas as edições que você já domina, eu tenho certeza também. Ele vai carregar. Então carregou, aqui eu tirei, né, também o protocolo, aqui era outro número, eu tirei aqui, diminuí, mas aqui aparece toda a sua conexão, né? Então aparece aqui ó, o catálogo, o database que eu coloquei como nulo, né? E aí depois você pode testar colocando o nome do banco de dados também. E aí se der erro, você já sabe que não precisa, né? Você vai referenciar na sua consulta. E aqui aparece toda a nossa consulta certinho, né? Todos os dados da consulta que a gente criou. E aqui eu posso vir aqui, ó, editar, né? Colocar aqui, ó, dados completo, né? Dados, consulta, né? Consulta, beleza? Certinho. Se eu quiser alterar o select também, né? Eu fiz aqui, eu tenho que fazer alguma edição. Eu posso clicar aqui, ó, nessa parte da engrenagemzinha, né? Que vai abrir aquele menu de edição lá da nossa conexão, né? Então, vou clicar aqui, vamos ver o que vai aparecer. Novamente apareceu aquele menu, né? Aquele menu inicial que a gente fez a conexão. Então, temos aqui, ó, o hostname, o caminho HTTP que eu excluí as partes aqui, o nosso Hive Meta Store. E aqui eu posso fazer a minha consulta, né? Eu posso ir lá no nosso Databricks, por exemplo, né? Vim aqui, ó, no nosso notebook fazer uma edição, né? Fazer um filtro aqui, eu quero filtro somente se for da cidade tal. E aí você pode criar a consulta aqui, joga no Power BI a sua edição que ele já vai funcionar também, tá bom? Vou voltar com o nosso código aqui, vou clicar em OK. Ou então eu posso até fechar, né? Vou fechar aqui, não fiz edição nenhuma. Eu posso clicar aqui em aplicar e fechar que ele vai voltar para o nosso Power BI. Beleza, vou voltar aqui, fechei. Agora sim, ele vai carregar a nossa consulta tudo certinho aqui e a gente já vai ter os dados disponíveis, né, para criar nossos visuais, nossos dashboards, todos os nossos gráficos e tabelas aqui. Carregou e fez a conexão, apareceu consulta 1, né? Eu esqueci de renomear lá, mas depois a gente renomeia sem problema também. Certinho, vamos ver se os dados apareceram aqui, ó. Vou criar uma tabela qualquer aqui com os dados que eu preciso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui por cidade e a quantidade que foi feita a venda, né? Vamos ver uma tabelinha aqui se vai funcionar. Cidade e soma de quantidade. Enquanto ele carrega, já apareceu aqui pra gente, né? Depois a gente pode criar medidas, criar algumas outras funções que a gente vê, né? Vou clicar aqui mais um gráfico, criar um gráfico qualquer aqui, sei lá, vai ser valor, né? Vou clicar em valor, quanto vendeu por loja da compra. Vamos ver cada loja, né? Tem que ir à loja, vamos pegar o rótulo de dados, vamos colocar aqui no formato de nenhum. Depois a gente pode alterar para valor também, né? Vou pegar esse campo aqui, valor, e vou mudar ele aqui para o formato de reais, né? Vou pegar aqui, vamos caçar o português Brasil. Agora que ele vai mudar para outro, né? Ele colocou no formato de dólar aqui, se eu não me engano. Vamos procurar o português Brasil, costuma estar lá embaixo, né? Vou rodar aqui e vamos pesquisar ele até achar que aí fica em reais bonitinho. Tá aqui, ó, português, cadê? Achei ele aqui, ó, português Brasil. Agora a gente vai ver nossas vendas em reais, né? Eu posso ter, agora eu tenho aqui, ó, soma de vendas por loja. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nesse aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou trocar aqui lojas agora. Vou arrastar para cá. Vou trocar lojas pelo quê aqui? Vamos ver o que a gente pode trocar. Vou colocar lojas, posso ver por cliente também, por loja, por estado. Vou colocar aqui por marca, né? Vamos ver qual marca que está me rendendo mais dinheiro ali, mais vendas, né? Ó, eu já sei que a marca Track aqui já me rende 3 milhões, sei lá, por ano, por mês, né? Na base que a gente tem certinho aqui. A gente pode ver isso por dados também de data, né? Vamos ver quantas vendas eu tenho por mês, por ano e por aí vai. Então vou criar outro gráfico qualquer aqui só para a gente ter visualização. Nosso foco, igual eu falei com vocês, é o Databricks, né? Isso aqui é como se fosse um módulozinho bônus para a gente conectar com o Power BI. Então vou colocar aqui a data de compra, né? E vou colocar a quantidade de venda. Eu posso colocar valor também. Vou colocar por quantidade de venda. Beleza? Então aqui, ó, por ano eu tive as quantidades de venda que apareceram aqui. Deixa eu colocar o rótulo de dados, né? Só para a gente visualizar mais ou menos ali quantos eu vendi, né? Aqui novamente eu vou vir em unidade de nenhum.
Beleza? Vai aparecer, então, quantas compras eu tive por ano, né? Aqui eu posso vir e colocar, deixa eu abaixar o nível por trimestre, deixa eu abaixar todos os níveis aqui por mês, e aí você vai ver por dia também, tá bom? E aí todas as funções agora de Power BI, aí é com vocês, né? Depois vocês brincam com a base aí, e aí toda vez que nossos dados atualizarem, né? Um exemplo, o nosso notebook aqui rodou, teve novas atualizações, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses arquivos CSV e vai carregar novamente para o formato de tabela. Eu vou fazer uma substituição ali, né? Então quando eu capturar dados novos, ele vai rodar e armazenar na tabela para mim. E aí quando eu vim aqui no Power BI e atualizar, ele vai pegar aqueles dados atualizados e vai carregar no meu ambiente aqui, vai ficar tudo online, tudo bonitinho, né? Depois a gente coloca o script para rodar automaticamente, coloca o Power BI também para fazer atualizações automáticas e aí tudo fica bonitinho online, né? Sem você precisar de mexer depois. Ele vai atualizar tudo automaticamente para você e você pode dormir em paz com sossego aí, né? Será? Vamos ver mais para frente, né? E é isso, mais umas aulinhas bônus para você aprender um pouquinho mais sobre as funções a mais que tem, né? O Databricks e bora para a próxima aula.